Diz uma história que um certo pai quis falar da grandeza de Deus para o seu filho. E ele pegou uma pequena semente e disse para o seu filho: essa semente pequena pode se tornar numa grande árvore que vai gerar frutos. E o filho, todo admirado, perguntou ao pai: como pode ser isso? O pai, pegando aquela semente na mão, e disse para o filho: é porque dentro dessa pequena semente já existe todo o potencial, toda a capacidade para ela alcançar o seu propósito de se tornar uma grande árvore. E o filho, todo admirado, mas o pai ainda continua a dizer para ela: mas ela também precisa de fatores externos, fatores de fora dela, que ajudarão a ela se desenvolver e alcançar os planos que ela tem, ou o propósito que ela tem por ser aquela semente. E o pai coloca aquela semente na terra e diz para o filho, e o filho todo admirado: olha essa terra vai dar nutrientes para essa pequena semente se desenvolver, crescer e se tornar uma árvore grande. E ele lançou a água naquela semente e disse para o filho: a água vai dar nutrientes, vai agregar a essa semente para crescer, se tornar uma grande árvore. E também ele falou: olha a luz do sol, a luz vai produzir algo nela, vai agregar algo nela para crescer e se desenvolver. Eu quero falar com pessoas neste momento que estão no caminho, mas pode correr o risco de se desviar do propósito de Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Existe uma pergunta de Deus aqui dizendo: pode duas pessoas andar juntas se não tiverem de acordo? Quando eu olho para a palavra de Deus, olho Deus tirando Israel do Egito, do cativeiro. E Deus tinha um propósito, uma missão. Israel era uma pequena semente que tinha toda a capacidade para ser grande, mas precisava de algo ser agregado a ela. Esse algo que seria agregado a ela, desenvolveria ela e faria que ela, Israel, alcançasse o seu propósito, o plano, o objetivo e a missão que ela tinha. Mas algo que teria que ser externo. Esse externo, eu falo, a presença de Deus. A presença de Deus agregando em Israel. A Bíblia diz que Deus então tira Israel pela mão de Moisés, usando a vida de Moisés do cativeiro, e começa a conduzir o povo. E diz a Bíblia que Deus tinha uma promessa por meio de Abraão, aquele povo e aquela nação. Mas para chegar nessa promessa, eles teriam que passar por um deserto. Um deserto que Deus permitiu. E era o propósito de Deus trabalhar nessa vida, na vida deles. Eu quero falar com vocês que situações que Deus permite, situações que Deus permite que cheguem em nossa vida, para nos ensinar, para nos conduzir e nos trazer um crescimento. Três coisas Deus se manifestou a Israel, enquanto Israel estava passando por aquele período. E eu quero que isso você aprenda. Talvez você está passando por um período difícil, como Israel, pelo deserto. E deserto, meu amado, significa lugar de escassez, lugar sem provisão. Mas eles obteram provisão, porque Deus estava com ele. Mas Deus estava ensinando a Israel a passar pelo deserto. E três coisas Deus vai ensinar a Israel a passar pelo deserto. Primeiro, Deus vai revelar o foco, a missão. Primeiro, Deus vai revelar que tinha uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. O que Deus vai dar ao povo? Um foco. E é isso que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar um foco para que podemos atravessar esse deserto, ou esse período difícil. Também Deus vai dar para ele os mandamentos. O que Deus vai nos dar também, meu amado? Uma direção, um mandamento, a forma de que devemos viver, a forma que devemos tomar nossas atitudes, a forma que devemos nos portar e vivenciar como cristão na presença de Deus. Então Deus, meu amado, deu um foco. A terra que mana leite e mel. Deu os mandamentos ali no deserto. Mas Deus também deu amor. Por meio dos sinais e das maravilhas que Deus operou no meio do deserto. Deus não só queria revelar o poder dele, mas por trás deste poder manifesto estava sendo revelado o amor de Deus. Eu quero falar para você, meu amado, que está passando por este período de deserto, rumo à promessa, rumo ao propósito. Você é uma pequena semente com um potencial tão grande, com uma promessa tão grande, mas algo precisa ser agregado na sua vida. Talvez seja a terra, talvez seja a água, talvez seja a luz. Três coisas Deus agregou a Israel: o foco, o mandamento e o amor. Primeira coisa, a gente tem que amadurecer na nossa visão, amadurecer no nosso foco.
Talvez hoje você teve uma direção de Deus, talvez ela não seja clara. Então precisa haver um amadurecimento desse foco. Quando eu falo amadurecimento desse foco, eu não estou falando de mudar a sua visão. Eu estou falando da sua visão ficar mais clara. Pense comigo que você estivesse vendo algo de longe. E por ver esse algo de longe, ele não é claro. Mas à medida que você vai se aproximando desse algo, a tua visão vai se tornando mais clara, mais certa. Então tem que haver um amadurecimento na nossa visão. Isso que Deus quer fazer enquanto estamos passando por esse período chamado deserto, rumo à nossa promessa, um amadurecimento na visão. A segunda coisa é um amadurecimento nos mandamentos. Nós precisamos, meu amado, acreditar e crer que tudo aquilo que Deus ordena e determina para nossas vidas sempre vai nos trazer bênção. O povo de Israel sempre rebelou-se contra Deus, porque não acreditava que os mandamentos que Deus tinha para a vida deles eram algo que iria beneficiar. Talvez Deus, nesse período que você está passando, Deus pede algo para você que seja ilógico, mas é um mandamento de Deus. Precisa haver um amadurecimento no mandamento de Deus também. Mas a terceira coisa que precisa ser agregado em nossa vida, além do foco e o amadurecimento no foco, além do mandamento e o amadurecimento no mandamento. Quando eu falo amadurecimento no mandamento, não é mudar o mandamento, mas é ter uma compreensão maior, é ter uma revelação maior. Continua a revelação sendo o mesmo, mas ela fica mais entendida, ela fica mais compreendida para mim. E a terceira coisa que precisa ser agregada nessa semente que somos nós, que temos um potencial para o crescimento, que a vontade de Deus é que crescemos, é que nós amadurecemos no relacionamento de amor. O que Israel não entendeu, que todas as vezes que Deus manifestou o poder dele, a graça dele, os sinais dele, por trás daquele poder, não queria somente ser conhecido como Todo-Poderoso, mas queria ser conhecido como aquele que ama. E Israel não entendeu o relacionamento, Israel não entendeu o amor de Deus. A Bíblia diz aqui em Amós, pode dois andar juntos se tem pensamentos diferentes? Não. Pode andar os dois juntos se tem opiniões diferentes? Não. Israel estava focado na promessa, Deus estava focado em revelar o seu amor. Existe um povo que está diferente da vontade de Deus. E existe um perigo, meu amado, em desviarmos da vontade de Deus quando queremos a nossa vontade. Enquanto Israel estava focado em alcançar Canaã, Deus estava focado em que eles conhecessem mais a Deus e amadurecessem no foco, amadurecessem no mandamento e amadurecessem, meu amado, no amor. O que eu quero te dizer para você, que nesse período que você está passando, existe um desejo grande de Deus de revelar a você o amor dele. E precisa haver da parte de você um desejo de conhecer o amor. E assim ambos andamos juntos. É isso que Deus quer nesse período do caminho que estamos passando até a promessa que Deus tem para a nossa vida, é que haja um amadurecimento na visão, um amadurecimento no mandamento, mas também um amadurecimento no amor. Essa é a palavra para você, que se encontra nesse período de travessia, do deserto para a promessa. Talvez hoje você não tenha ouvido a voz de Deus, ou não tenha escutado a voz de Deus, mas saiba de uma coisa, que Deus quer trazer um amadurecimento para você na visão, um amadurecimento para você nos mandamentos, um entendimento, mas também um amadurecimento no relacionamento. Precisamos amadurecer no relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser como raiz profunda, porque quando vir o vento, essa árvore chamada nós vai prevalecer, vai permanecer de pé, porque as nossas raízes, que é chamado relacionamento com o Senhor, vão estar bem fixadas nele, vão estar bem firmes dele. Muitas pessoas não conseguem se sustentar, porque não amadurece no amor com Deus. E Deus quis que Israel conhecesse isso. E Deus quis que Israel conhecesse isso. Por isso que Deus separou eles para esse lugar tão difícil. Porque foi a maneira que Deus quis de se revelar a eles e revelar o seu caráter. A Bíblia diz,
O apóstolo João diz que Deus é amor. E se Deus é amor, é o amor que Ele quer revelar. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo porque o Pai amou o mundo de tal maneira. Hoje o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é que você sinta esse amor. E sentindo esse amor, esse relacionamento que está amadurecendo, a sua confiança aumenta, a sua fé aumenta, a sua esperança aumenta, a sua perspectiva de vitória aumenta, porque está findado dentro de você, está confirmado dentro de você por meio de uma experiência de amor com Deus, por meio do relacionamento com Deus. Isso vai trazendo sobre você, meu amado, a certeza que Deus é bom e que Deus vai te dar a vitória. Então, 3 coisas temos que entender nessa travessia do deserto até a promessa. É que Deus quer fazer eu amadurecer na visão, quer fazer eu amadurecer nos mandamentos, e quer fazer eu amadurecer no amor, ou amadurecer no relacionamento com Ele. E eu quero orar com você, meu amado, que neste momento, meu amado, está vivendo um momento tão difícil, e não tem entendido, e nem tem compreendido, mas é um deserto na sua vida que você tem vivido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Chegou o tempo de amadurecer nessa situação, ou nesse deserto, que você está passando rumo à promessa. Eu tenho certeza disso. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar. Pai eterno, eu quero te pedir neste momento, por todas essas vidas, Pai, que se encontram feridas, machucadas, sem direção, sem compreensão, sem a certeza de vencer, Pai. Que o Senhor possa cobrir elas com a sua graça, que o Senhor possa cobrir elas com o seu amor, e que neste momento que elas estão atravessando, ela possa amadurecer, papai, na visão, amadurecer no mandamento, no conhecimento do Senhor, e amadurecer no seu amor. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.